Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Hoje nós vamos falar sobre a liberdade de ir e vir. Pois é, estamos falando sobre as nossas liberdades individuais e vamos começar com essa que eu acho que é a principal em uma sociedade livre, a primeira, pelo menos. Porque a gente primeiro tem que poder ir e vir, entrar e sair do nosso próprio país para ser um povo verdadeiramente livre, né? Vamos lá. No inciso número 15, liberdade de locomoção. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, com as suas coisas. Então, é assim que está na nossa Constituição Federal. Isso é o nosso direito de locomoção. A gente vai descobrir também, durante essas aulas sobre as nossas liberdades individuais, que os nossos direitos, eles têm os nomes um pouco diferentes dos direitos que a gente conhece no dia a dia. Então, não é direito de ir e vir, o nome é direito de locomoção, tá bom? Vamos lá. Então, dentro desse direito de locomoção, nos termos, né? Por que fala de tempos de paz, gente? Porque quando é declarado estado de guerra no Brasil, digamos, o Brasil está em guerra com outro país. Então a pessoa, o Brasil pega um soldado do país inimigo. E aí esse soldado fica preso, ele é preso de guerra. Então esse soldado ele vai poder sair do Brasil com seus bens livremente? Não, porque é um estado de guerra. Então no estado de guerra quem manda é a necessidade, é a precisão do país no momento. E aí você pega um soldado inimigo, você prende um soldado inimigo, claro que você vai usar ele como moeda de troca principalmente, porque geralmente os nossos soldados também acabam sendo presos, então você usa ali para trocar. Ó, você devolve meus soldados que eu devolvo o seu, tal, coisa assim. Esse tipo de coisa acontece só em guerra, tá bom? Mas é só para vocês terem um exemplo, só para vocês conseguirem visualizar o que acontece. Então, por isso que nesse artigo fala que estando em tempo de paz, porque a nossa Constituição ela vai ter aí tempo de paz, tempo de guerra, estado de sítio, então tem estado de defesa, estado de calamidade. Agora, por exemplo, no meio da pandemia, foi considerado estado de calamidade pública, porque nós estamos vivendo uma calamidade, um vírus que não bate porta, um vírus que não sabe onde ele entra, onde ele sai, então um estado de calamidade. Por causa do estado de calamidade, foi considerado o Brasil. O que aconteceu? Algumas coisas foram suspensas, por exemplo, não é criados novos cargos de concurso público, as pessoas, antes as lojas ficaram fechadas, as pessoas ficaram proibidas de sair de casa, então isso vai contra alguns dos nossos direitos, inclusive o direito de ir e vir. Por quê? Nós estávamos em estado de paz, um estado normal no Brasil? Não, nós estamos em estado de calamidade pública. E aí, por causa do estado de calamidade, é que as leis acabam sendo modificadas e alguns direitos nossos também são modificados. Liberdade religiosa, que a gente vai falar mais na frente. A gente não pôde ir para a igreja. Então, as igrejas não puderam ser abertas por causa do estado de calamidade. Então, nós não estávamos em estado de paz. Ainda estamos um pouco na quarentena, mas a gente está caminhando para retornar à vida normal no estado de paz pleno. Então, quando nós estamos em estado de paz pleno, aí nós temos o pleno direito de ir e vir, pleno direito de fazer cultos em igrejas, essas coisas. Tá bom? Então, por isso, no artigo fala quando estiver em estado de paz, porque aí é o estado normal, o estado tranquilo do país. Em estado de paz, a gente então pode entrar no Brasil,
sair do Brasil, inclusive com os nossos bens, tá? Pode também permanecer no Brasil. De onde que veio esse direito? Direito de ir e vir. Ele veio... tudo começou lá em 1215, através de um rei, que foi chamado de Rei João Sem Terra. Isso aconteceu porque os súditos desse rei, eles começaram a se revoltar e eles queriam garantias de que o rei não podia mandar e desmandar em tudo. Eles queriam ter, por exemplo, a garantia de que eles podiam comprar uma casa, ter aquela casa e ninguém podia tomar. Ninguém podia tomar as terras dele, ninguém podia tomar a plantação dele. Então, era principalmente isso, o direito de posse, o direito de possuir. Possuir é ter, de ter alguma coisa, tá bom? Então, o povo começou a se revoltar contra esse rei e aí eles queriam ter esses direitos. Daí surgiu uma das primeiras constituições do mundo, que foi essa Constituição que foi assinada. Porque uma das principais funções de uma Constituição Federal é limitar, dar um limite para o poder do soberano, do rei ou do presidente ou do imperador, tá? Então, dos primeiros objetivos de uma lei, de uma Constituição, é dar um limite para o poder dele. Então, o rei, ele mandava em tudo, mas ele não poderia simplesmente chegar e tomar a casa de alguém e falar: eu gostei muito da localização da sua casinha, nossa, a forma com que a luz bate aqui, vou ficar com ela pra mim. Antes de ter qualquer lei, qualquer constituição, qualquer rei podia simplesmente fazer uma coisa assim. Então, a Constituição dá esse limite, tá bom? Aí, na história do rei João Sem Terra, ele ganhou esse nome de Rei João Sem Terra justamente por causa disso. Porque antes todas as terras eram do rei, os súditos eram do rei, tudo era do rei. Então, quando ele assina essa Constituição, ele dá limite ao poder dele. E aí as pessoas passam a ser donas ali das suas próprias casas, dos seus lotes, das suas terras. Dentro dessa lei que ele assinou, desses limites, então ele foi forçado, né, pelos barões da região a assinar a Carta Magna. Carta Magna é um dos nomes que a gente dá para a Constituição, tá bom? Então a gente pode chamar ela Constituição, Constituinte, Carta Magna, Carta Mãe, tudo isso são nomes da Constituição. Então o rei João Sem Terra assinou essa Carta Magna, essa Constituição, que limitou o exercício do seu trono, limitou a sua atuação, limitou o seu poder. E nessa Carta Magna, ou seja, nessa Constituição, tinham 2 artigos, que eram o artigo 41 e 42. E havia uma forma prematura, ainda estava no início, do que hoje entendemos como liberdade de locomoção. Dizia assim: os artigos concediam aos comerciantes e homens livres apenas a liberdade de sair e entrar na Inglaterra, nela residir é morar, tá bom? E percorrer, andar por ela, tanto por terra como por mar, ressalvadas as situações de guerra, a não ser quando a Inglaterra estivesse em guerra, que é a mesma coisa daqui do Brasil. Então, a gente só tem o direito de ir e vir, ficar, permanecer, sair, principalmente, inclusive com os bens, em tempo de paz. Então, essa primeira lei que deu esse direito de locomoção, também ele fazia uma ressalva, ele fazia um mas, porém, todavia, entretanto, a não ser em tempos de guerra. Então, os comerciantes e homens livres, porque naquela época existiam escravos e servos que não eram homens livres. E aí, eles não podiam simplesmente sair da Inglaterra, né? Eles precisariam da autorização dos seus senhores e dos seus donos.
mas os comerciantes e os homens livres, eles podiam andar pela Inglaterra, entrar, sair da Inglaterra ou morar na Inglaterra, se eles quisessem. Esse foi das primeiras leis, né, que falavam sobre o direito de ir e vir, o direito de locomoção, a liberdade de locomoção. O texto da Carta Magna, ele soa familiar? Vocês acharam que ele é parecido com o nosso direito da nossa Constituição, que foi o primeiro que eu li? É porque o inciso 15 do artigo 5º da nossa Constituição é bastante parecido com sua passagem. A principal diferença é que a nossa Constituição há liberdade de locomoção para todas as pessoas, enquanto na Inglaterra era apenas para um grupo seleto da população, um grupo selecionado, eliminando esses direitos dos servos, por exemplo, e dos escravos, como eu falei. O inciso 15 da nossa Constituição, que é a nossa Constituição vigente, que está vigorando. Quando a gente fala que uma lei está vigente, significa que a lei está valendo, tá bom? Quando a lei perde a vigência, significa que a lei não vale mais. Uma lei passou a ser vigente, passou a vigir. Agora ela tem vigência, significa que ela passou a valer, porque agora ela está valendo, tá bom? Então, a palavra vigente vem de valer. Não vem do português, mas é um sinônimo. É porque é parecido, significa a mesma coisa. Trata do direito de ir e vir, da liberdade de locomoção do indivíduo dentro e para fora do Brasil. Então, todo brasileiro pode andar por todo o território nacional e, inclusive, sair do Brasil. Não precisa de uma autorização. Inclusive, nos países que não pedem visto, a gente pode simplesmente comprar uma passagem e ir. Ou pegar um carro, né? Às vezes é um país vizinho, pode só pegar o carro e ir para o país vizinho. Não precisa de autorização nem permissão do presidente. Vamos lá. De maneira geral, ele permite às pessoas que aqui estão, tanto brasileiros nativos ou naturalizados, são pessoas estrangeiras que moram no Brasil há mais de 10 anos e pediram a naturalização brasileira, então passam a ser brasileiros. Aí são chamados de brasileiros naturalizados, porque eles nasceram em outros países, mas pediram a naturalização, pediram para ser brasileiros. Pois é, isso acontece muito, tá, gente? O nosso país é maravilhoso, as pessoas falam muito mal, mas eu acho que é só porque ainda não conhecem. Tá. Quanto estrangeiros, se estiverem com um passaporte de acordo com as normas estabelecidas, nós temos normas para estar aqui no Brasil. Não pode, por exemplo, um fugitivo tá fugindo de outro país e entrar no Brasil e, vou ficar aqui agora, vou ser brasileiro, porque assim, estou sendo caçado pelas leis do meu país. Não é assim, tá? Então, vai ter que tirar um passaporte e aí, se ele estiver de acordo com as regras para entrar no Brasil, se tiver tudo de acordo com a lei, ele pode vir para o Brasil, pode visitar, pode ficar morando aqui um tempo. Se ele quiser até pedir naturalização, ele pode, de acordo com a vontade dele. E no dia que ele quiser voltar para o país dele, ele também pode voltar para o país dele sem nenhum problema. A possibilidade de andar nas vias públicas e frequentar espaços públicos de uso comum quando desejarem, sendo uma espécie de poder exercitável da população. Então, é um direito que nós temos de ir e vir em todos os espaços públicos, tá? Vai entrar aqui um porém. Por quê? Porém, como o próprio inciso deixa claro em seu texto, existem limites à liberdade de locomoção. O primeiro deles é que esse direito só é válido em tempos de paz, como a gente já falou, podendo ser impedido esse exercício caso seja decretado estado de sítio, como em caso de guerra. Durante esse período, quando fala que um lugar está sitiado é porque ele está cercado, tá? Outro país chega e cerca o nosso país e aí impede o mantimento gental, sair, impede o nosso comércio, e aí isso acontece geralmente durante guerras. E aí, estado de sítio, claro que a gente não vai deixar nenhum estrangeiro entrar no Brasil, porque a gente está no meio de uma guerra. E aí, no estado de guerra, então, o poder de locomoção ele vai ser limitado.
Isso está lá no artigo 137 da nossa Constituição. Durante esse período, o artigo 139 da Constituição, CF significa Constituição Federal, tá bom? Diz que o presidente pode obrigar a permanência das pessoas em localidades determinadas, inciso 1, e também suspender a liberdade de reunião, inciso 4, que são formas de impedir a livre mobilidade dos civis em momentos de emergência nacional. Então, pode dizer, para as pessoas ficarem todas no local, tá tendo a guerra, aí fala assim, fujam para as colinas! E aí mandar todos ficarem lá nas colinas, por exemplo. É um exemplo, assim, só pra gente poder visualizar como é que funciona o direito. E aí fala assim, todos corram pra lá, toda a população, todos os civis vão ficar lá, porque tá tendo guerra nesse território aqui. E aí é uma forma de afastar e proteger as pessoas. Pode também impedir que as pessoas reúnam também em lugares para fazer reuniões. Isso impede ataques em que vai matar várias pessoas de uma vez, porque elas estão reunidas ali naquela reunião específica. E também acaba impedindo inimigos de se reunirem ali e traçarem planos. É estratégia de guerra, né? Então isso também pode acontecer, é uma forma de limitar o nosso direito de locomoção, segundo a nossa Constituição. Só que isso é em estado de guerra, tá bom, gente? O que é muito difícil. O Brasil entrou em algumas guerras, mas nunca em estado de guerra, não sei, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e o Brasil ganhou. Tá, vamos lá. E aí vai ser uma emergência nacional. Outro ponto importante é que a liberdade de locomoção vale apenas para os espaços públicos, tá? É espaço público, é via pública, um prédio público, é um hospital. E mesmo assim, você não pode chegar entrando lá no hospital, eles têm que deixar você entrar se for visitar alguém. Mas você pode ir num parque, você pode ir ao teatro, você pode... Deixa eu pensar... Numa praça, tá? Tem as ruas também. Isso são espaços públicos que você pode ir e vir, ficar lá, sair. São espaços públicos. Dando poder de restrição às propriedades privadas. Eu tenho direito de ir e vir. Então a pessoa eu vou simplesmente chegar e entrar na sua casa. Eu tenho direito de ir e vir, eu vou entrar na sua casa? Não, não pode. Nem a polícia pode entrar na sua casa simplesmente, a não ser que tenha um mandado, ou que é uma autorização do juiz dizendo você pode entrar na casa daquela pessoa para prender aquela pessoa ou para pegar alguma prova importante. Ou em caso de flagrante, é o flagrante, tá a pessoa lá dentro gritando socorro, socorro, tem um bandido aqui, e o outro vê, o bandido acabou de entrar lá, e a polícia pode entrar e prender o bandido. Entendeu? Que aí seria um flagrante. Só nesses dois casos. Nem a polícia pode entrar na sua casa assim. É asilo inviolável que a gente chama no direito, tá bom? É um lugar onde ninguém pode violar, então ninguém pode simplesmente entrar. E aí, se invadirem seu território, os responsáveis responderão legalmente pelo ato, que é considerado uma infração da legislação. Dessa forma, há a proteção dos interesses do dono da área, que controla o fluxo dentro do que é seu. Então, se alguém entrar, por exemplo, aqui eu moro em chácara, se alguém tentar invadir a chácara, a gente pode chamar a polícia e a polícia pode tirar essa pessoa, tá bom? Então, não pode. Então, todo direito, o meu direito, ele termina onde o direito do outro começa. Eu tenho direito de locomoção, mas o meu direito de locomoção termina aonde o direito de propriedade do outro começa. Beleza? Agora é a sua vez. Temos aí 3 perguntinhas. Primeira perguntinha. O rei João Sem Terra assinou uma carta magna, ou seja, uma constituição. O que os artigos 41 e 42 falam sobre a liberdade de locomoção? Está lá no início do texto, a gente falou sobre isso. A liberdade de locomoção, que é o mesmo que direito de ir e vir, hoje é sem limites, podendo entrar nas casas e propriedades dos outros? Gente. A gente falou sobre isso. Antigamente, a liberdade de locomoção não valia para todos,
Servos, por exemplo, não tinham esse direito. Hoje, quem tem o direito de ir e vir no Brasil? Alguém é proibido de ir e vir no Brasil? Me respondam aí e nós falamos sobre todas as questões. Um beijo. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, pelos comentários aí do YouTube, tá? Até a próxima aula. Tchau!